Brasil, né? O primeiro reinado, ele vai ocorrer aí de 1822 a 1831, é isso. A gente traz aqui a bandeira nessa imagem do Império, né? Bem bonita, inclusive, parecida um pouco com a nossa, principalmente pela questão do verde e do amarelo, da atual. É isso, a gente vai elencar alguns pontos principais que caracterizaram esse primeiro reinado, né? Primeiro reinado. O primeiro reinado do Brasil foi o período em que Dom Pedro I foi imperador, né, começando em 82, depois do Grito de Ipiranga, após a independência do país, e que durou de 7 de setembro, que durou até 7 de abril de 1831, quando Dom Pedro abdicou do seu trono, né? Como consolidou a independência, né? Conflitos com as tropas portuguesas, né, de 22 e 23, né? Embates no sul, principalmente Bahia, Maranhão, Pará e Cisplatina, tropas lusitanas, né, derrotadas, esquadra lusitana derrotada, e Maria Quitéria de Jesus, a heroína da independência, que é essa imagem que eu trago aí do lado direito, né? Maria Quitéria de Jesus nasceu em 1792 e faleceu em 1853. Foi uma soldada brasileira que combateu na Bahia pela independência. Foi a primeira mulher a entrar na unidade militar no Brasil. Então é bem interessante a gente trazer a figura dela para esse primeiro reinado, para esse processo de independência. O reconhecimento internacional da independência, né? Como foi esse processo, né? Primeiro foi a Inglaterra, né? Um reconhecimento informal e busca de vantagem comercial, como a gente viu, porque a Inglaterra ela vai financiar a vinda da família real, tal, aquela história toda. Estão lembrados disso? Os Estados Unidos em 1824, por questões ideológicas, né? Principalmente pela questão de todo o território americano. Portugal em 1825, né? E após o reconhecimento português, vários países também reconheceram a independência do Brasil, né? Por que Portugal? Porque Portugal era a metrópole do Brasil. Então ela reconhecendo ficaria bem mais fácil outras nações reconhecerem também. Manutenção da unidade política, né? A fabricação da nação símbolos, né? Bandeira, hino. Então, para se criar a identidade dessa nova nação, algumas coisas já foram pensadas para criar essa unidade. E uma delas foi a bandeira e o hino, né? Um governo monárquico, né? E luta contra a autonomia provincial e centralização do capital. O que seria isso? Aconteceu várias revoltas, né, contra esse primeiro reinado. Então essa a centralização na mão de um único imperador, né? Poucas alterações socioeconômicas. A gente pensar que pouquíssima coisa mudou, né, com a independência, porque ainda continuou a sua organização, só mudou o nome, vamos pensar assim, e a gente deixou de ter uma ligação direta com a metrópole, né? Aí a gente tem o hino de independência do Brasil, é uma melodia sinfônica composta por Dom Pedro I. A gente tem essa imagem e a gente tem a bandeira do Império, a primeira. Monarquia brasileira, né? A monarquia brasileira foi instaurada como forma de governo do país, sendo o único da América do Sul a adaptar esse sistema. Algumas hipóteses surgiram sobre o motivo do Brasil ter se tornado uma monarquia que seria. Por quê? Medo da fragmentação do território brasileiro, caso a república fosse instaurada no país de início à república, né? Então por isso que vai ter essa monarquia, esse braço forte, né? Não havia possibilidade de ocorrer transformações nos status por meio da monarquia, e a elite do Brasil havia sido letrada de acordo com as tradições monárquicas de Portugal. Então o controle estava na mão de poucos. A Constituição da Mandioca, né, de 1823. A Assembleia Constituinte, composta pelos grandes proprietários, liderado por Antônio Carlos Andrade, apresentou em 1823 uma proposta constitucional que apresentava os seguintes pontos: fortalecimento do poder legislativo, aversão aos estrangeiros e, sobretudo, portugueses, né? O voto censitário, votava apenas indivíduos com rendimento superior a 150 alquires de mandioca por ano. Por isso que ficou conhecido como a Constituição da Mandioca. Então, poucas pessoas tinham acesso a essa democracia, vamos pensar assim. A Constituição de 1824, o que é que ela traz? O que é que ela apresenta? Não contente com a proposta da Constituição da Mandioca,
Dom Pedro nomeou um Conselho de Estado que redigia a primeira Carta Constitucional do Brasil, que foi otorgada pelo imperador. Característica dessa carta e dessa Constituição: centralização do poder na mão dele, né? Uma monarquia hereditária que passava de geração em geração em uma família. A religião católica ligada ao Estado, quer dizer, a gente tinha no primeiro reinado ainda o poder da Igreja Católica. O voto censitário e 4 poderes. Quais poderes eram esses? Executivo, legislativo, judiciário e moderador. O poder moderador servia como uma espécie de árbitro dos 3 poderes. O rei podia, através das atribuições de moderador, dissolver a Câmara dos Deputados e convocar novas eleições. Escolher os senadores, né, que era um cargo vitalício, através de uma lista dos eleitores. Padroado, segundo a Constituição, a religião oficial do país é a católica. Os padres eram funcionários públicos, pagos pelo Estado, e o rei mediava relações do clero nacional com o Vaticano. Era o padroado, né? Aí a gente vai ter aqui o poder moderador, né, que seria o imperador. Aí a gente vai ter o Conselho de Estado, o Senado. Estão observando essa imagem na parte inferior do lado esquerdo, né? Setinhas, tal. Então, poder moderador. Falei agora há pouco. O que foi a Confederação do Equador, né? Porque esse fato foi importante para a gente destacar aí no primeiro reinado. Em Pernambuco, iniciou um movimento contra o autoritarismo de Dom Pedro I. Devido à excessiva centralização do poder em suas mãos e à outorga da Constituição de 1824, logo outras províncias se juntaram a Pernambuco, como Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Alagoas. O que era que eles queriam, né? Quais seriam esses planos contra o imperador? Formar um novo estado, reunir as províncias do Nordeste, todos esses estados, na verdade, iam ser uma nova província. Montar uma república federalista, né? Inspirava-se no modelo da República dos Estados Unidos, né? Então tinha essa influência, né? Quem seriam os líderes, né? Manuel de Carvalho Paes, Frei Caneca e Cipriano Barata. Aí a imagem assim, do lado direito de marca d'água, a gente tem Frei Caneca. Fatores: contraria as autoridades de Dom Pedro I e sua Constituição, né? Antilusitanismo, apenas a presença dos estrangeiros e descaso pelo Nordeste. Crise econômica generalizada no Nordeste. Substituição do governo de Pernambuco. Revolta sufocada pelo Império e líderes fuzilados. Então, isso foram todos os fatores que ocorreram para a Confederação do Equador, que ocorreu em 1824. Outro fator foi a Guerra da Cisplatina, que ocorreu de 1825 a 28, né? Aí a gente tem aqui a província de Cisplatina, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, né? Em 1816, em meio às lutas de independência do vice-reino do Prata, né, as colônias espanholas, Dom João VI invadiu a região da atual Uruguai, anexando ao território brasileiro a região que passou a ser chamada de Província Cisplatina. Em 1825, sob a influência da Argentina e com a liderança de Lavalleja, né, os uruguaianos iniciaram sua luta para se tornarem independentes do Brasil. O conflito teve fim apenas em 1828, causando um grande gasto ao Império Brasileiro, que não conseguiu manter esta área sob sua influência. Sob mediação da Inglaterra, potência com interesse na região platina, foram feitos tratados e acordos que levaram à criação da República Oriental do Uruguai. Então, o Brasil vai perder esse território lá no sul do país, né? Como ocorreu a queda de Dom Pedro I em 1831? Aí tem Dom Pedro I aqui até de máscara, tá vendo a pandemia? Lembrando a gente que para a gente sempre usar a máscara, né? Que a gente ainda está em meio a essa pandemia. Com crise nas exportações, né, fraca arrecadação do Estado, dívidas, revoltas e guerras, o primeiro reinado foi um período de grande crise para o país, né, de bastante movimentação. Motivos de abdicação. Por que o Dom Pedro I vai sair? Né? Porque ele vai deixar o trono. Gastos com a guerra de Cisplatina, né, foi um dos fatores.
Uma crise econômica, né, inflação e quebra do Banco do Brasil em 1829. E falta de apoio dos militares, foi muito importante esse terceiro ponto. Né? Ele não tinha mais esse apoio das forças militares. Né? Com o autoritarismo de Dom Pedro, com o fracasso de seu governo e o crescimento das oposições, o imperador é obrigado a abdicar do trono em 1831. Ele abdica, né, ele sai do trono para assumir o trono português e deixa no Brasil seu filho, Dom Pedro, de apenas 5 anos. Né? Então, lembrado que lá a Constituição dizia que era hereditária, tal, passava de um membro para outro da família. Então, quando ele vai para Portugal, ele deixa o filho dele com apenas 5 anos. A Assembleia assume o poder no que seria o período mais turbulento da história imperial, que seria o período regencial. Sobre esse período regencial, a gente vai ver isso na próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Essas imagens aqui é de um colega, de um professor também, historiador, Tarcivan, né? Espero que vocês tenham gostado, material muito bom. Também isso para ilustrar, ficar bem mais legal a aula. Então, qualquer coisa vocês seguem lá no Insta, né? Professor _ Tarcivan. Um abraço. Qualquer dúvida chama no privado e até mais.